Como se preparar para o casamento? A melhor forma de se preparar para o casamento é ler tudo, ouvir tudo sobre casamento antes de casar. Entendeu? Exceto a questão sexual. Eu aconselho quem não é casado a ler livros sobre sexo, nós temos um livro sobre isso, pregações sobre sexo, no máximo assim, 45 dias, 2 meses antes do casamento. É bom ler, é bom já saber o assunto. Mas todos os outros assuntos relacionados à família e casamento tem que ouvir. Porque quem ouvir agora vai consertar. Quem ouvir antes de casar já vai se vacinar e se preparar. Tá aí um dos maiores segredos do meu casamento, ser um casamento feliz e abençoado. Por quê? Porque eu ouvi muito sobre casamento, papel do homem, papel da mulher, como tratar, o que é importante, né? E se fosse nos dias de hoje, eu estaria ouvindo as lives de casamento, eu estaria no grupo Casamento Inabalável, eu estaria ouvindo pregações, lendo livros, foi o que a gente fez. Quando a gente casou, a gente já estava com muita coisa lá dentro e no casamento colocou para fora. E às vezes, quem não se prepara antes e entra, vai sofrendo, vai machucando, sendo machucado, depois vai ouvindo e vai consertando. É ótimo também, mas é muito melhor se preparar antes. E a live é de perguntas e respostas. Vamos ver se tem pergunta? Deixa eu ver se aqui no YouTube tem alguma. Nada no YouTube por enquanto. Vamos aqui para a primeira pergunta de hoje. Você pode mandar. O que aconselhar para jovens que estão com casamento marcado para breve? Olha, eu vou dar umas dicas aqui, mas eu não consigo falar todo o assunto. Nós temos um livro, é o campeão de vendas dos nossos livros, acredita? É o que mais vende. Como saber quem é a pessoa certa para eu me casar? Inclusive, foi essa palavra que eu acabei de dar para uma igreja numa live fechada, né, só para eles. Eu dei uma palestra, agora pessoal de Londres, às 17 horas, exatamente em cima desse livro, em cima desse tema, como saber quem é a pessoa certa para eu me casar. Gente, é o seguinte, quem não casou ainda e vai casar, tem que ter alguma... Opa, noiva, isso aí. Uma coisa importantíssima é a pergunta que tem que ser feita. Qual é a pergunta? Vou perguntar, então, para Mância Santos aqui. Ó. A pergunta, você não vai responder aqui, não, mas só para fazer a pergunta. Se o seu noivo não mudar absolutamente nada, você consegue viver casada com ele para sempre? Essa é a grande pergunta. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, quando eu casar eu mudo ele, quando eu casar eu mudo ela, e ninguém muda ninguém. Pessoal, nós estamos dando conta de mudar nem a gente mesmo, né? Não, quantos de vocês estão aqui querendo emagrecer e não conseguem? Só depende de você, querendo estudar inglês, querendo ter firmeza numa vida devocional e não está conseguindo. Depende de ninguém, só de você. Você não está conseguindo, às vezes, nem fazer o que você quer, nem se mudar. E aí tem o atrevimento, a prepotência de dizer que vai mudar o outro. E essa atitude de dizer, não, quando ele casar, ele muda, quando ela casar, ele muda, ou quando eu casar, eu mudo ele, eu mudo ela, é uma grande mentira, um mito. Ok? Então eu tenho que olhar para a pessoa e lembrar que ela tem 3 coisas. Ela tem defeitos, virtudes e características, que não são nem defeitos nem virtudes, são o jeito da pessoa. E quando eu olho para essa pessoa com seus defeitos, virtudes e características, eu digo assim, cara, se ela nunca mudar, ou se ela demorar muito para mudar, porque a pessoa pode até mudar, mas pode demorar 20 anos, e aí? Eu tenho 27 anos de casado, faço agora dia 2 de outubro, e tem coisa que eu não mudei, ou tem coisa que demorou 20 anos para mudar, e se a pessoa demorar para mudar ou não mudar? E aí? E aí? Então você tem que casar pensando o seguinte, se essa pessoa não mudar, eu dou conta de viver com ela? Se a resposta for sim, é um grande sinal que você pode casar. Mas nós temos muitas outras coisas no livro, Como Saber a Pessoa Certa, te ajuda. Quem é solteiro aqui, eu também quero avisar, a gente vai ter o Congresso do Família de Sucesso agora dia 2 e 3 de outubro, e no sábado às 16 horas vai ter um momento só para os solteiros.
tá bom? Mas tem que fazer a inscrição pelo site famíliadesucesso.com, vai ser um momento muito especial. Quem tiver pergunta, manda aqui na interrogação, deixa eu ver que teve uma aqui ao vivo. O que fazer quando o esposo não demonstra interesse algum pela esposa e pela família? O que fazer quando o esposo não demonstra interesse nenhum o marido, pela esposa e pela família? Bom, sempre esse tipo de problema passa pela oração e depois pela comunicação. Então eu preciso falar o que eu estou sentindo com a atitude dele. Às vezes a pessoa ama, mas não sabe demonstrar amor. Às vezes a pessoa ama, mas não recebeu amor e não sabe transmitir esse amor, não sabe fazer de um jeito que você receba isso. Então você precisa meio que ensinar a pessoa o jeito de você se sentir amado, amada, dela demonstrar interesse. E às vezes vai ter que ser conversado. Sabe o que eu acho interessante? O nosso Deus, que é um Deus de alma livre, de alma curada, que não tem orgulho, não tem carências, não tem rejeição e etc. Ele, o Deus Todo-Poderoso, olha para nós e diz: me ame, me louve, me adore. Olha o que Deus faz com a gente. Se você me dá o seu dízimo, a sua oferta, eu me sinto honrado. Se você me obedece, eu vejo que você me ama. Ele diz o que nós temos que fazer para que ele se sinta amado e honrado. Nós temos que fazer a mesma coisa. Amor, quando você me elogia na frente dos outros, eu me sinto amado, honrado. Olha, a sua atitude está me fazendo mal, porque eu me sinto, entendeu? Eu me sinto mal, eu não sinto que você tem interesse por nós, pela família. Tem que ter conversa. E se você tentar conversar e não resolver, tem que envolver alguém para ajudar. Porque às vezes a pessoa não vai te ouvir, mas vamos dar só um exemplo. Digamos que eu fosse pastor dele, e ele tem muito respeito por mim. Ele talvez não te ouça, mas me ouça. E aí por isso que de repente você tem que compartilhar com alguém, para que alguém que tem voz na vida dele fale e ele possa dar atenção a isso, tá bom? Quem tiver pergunta pode mandar aqui nos comentários ou na interrogação aqui. Vamos a mais uma pergunta. Eu e meu esposo vivemos sobre jugo desigual. Fala sobre isso. Então, quando a gente se casa e se converte e o cônjuge não está com a mesma fé, realmente é um grande desafio. Nós estamos com... Eu e a pastora, nós começamos a primeira turma do nosso projeto chamado Casamento Inabalável. Nós estamos dando aulas para os nossos alunos, é uma turma linda que está recebendo instruções. A gente teve um feedback maravilhoso da última aula, porque a gente entrou profundamente sobre como resolver conflitos no casamento, e eles dizendo que por causa essa foi a de segunda-feira, agora foi a quarta aula que a gente deu para eles. E eles depois fizeram responderam, né, para nós, dizendo que a maioria já acelerou um processo de sair da crise para ter um casamento de sucesso, um casamento feliz, um casamento inabalável. E uma das aulas que a gente vai dar, inclusive eu até postei no meu story, se você entrar no meu story, aí você vai ver, uma das aulas que a gente vai dar para as esposas, que a gente prometeu, uma aula bônus, vai ser exatamente sobre como ganhar o marido para Jesus. Porque é um grande desafio o jugo desigual, né? A pessoa vai querer uma coisa, você quer outra. A gente fala isso, inclusive, para quem perguntou aí qual é o grande conselho para quem ainda não casou, é não casar com pessoas que professam a fé diferente. Acredite no ditado antes só do que mal acompanhado. Acredite nesse ditado, ok? Então, quem casou, insistiu em casar com alguém que não era crente e hoje está sofrendo, ou no meio do caminho se converteu e o outro ainda não, é orar, jejuar e dar um bom testemunho para que o outro queira conhecer o poder transformador de Jesus e a pessoa ter esse encontro com Deus. Não há nada além de orar e jejuar, porque envolve a vontade da pessoa, né? Então, o jugo desigual é um desafio grande, mas eu te abençoo com essa vitória
no nome de Jesus. Nós temos, inclusive, gente, um grupo no Telegram especial, exclusivo, para falar com os casais que querem ver o casamento inabalável. Se você não entrou ainda, tem que entrar, está na bio aqui, e a gente sempre no final da live coloca uma arrasta para cima para você participar do nosso grupo do Telegram Casamento Inabalável. E quem não está sabendo, nós vamos ter o Congresso do Família de Sucesso, que vai acontecer nos dias 2 e 3 de outubro, e vai ter criação de filhos, finanças, para casais, sexo, família, um monte de assunto, mas tem que fazer a inscrição pelo site do Família de Sucesso. Vai ser online e gratuito. A próxima foi: meu marido está tão distante de mim e suas dicas me ajudam muito, mas está difícil, pois ele viaja demais. Então, graças a Deus que nós temos hoje a possibilidade aí do FaceTime, do WhatsApp, dos vídeos, das conversas online, para manter a conexão. É importante, gente, que todo homem saiba que uma das coisas mais importantes para uma mulher é conversar. A mulher precisa diariamente de um tempo de relacionamento, de conversa, de comunicação. Então, se você, homem, é casado ou pretende se casar, você tem que saber dessa informação. E aí é sempre bom, viajando em casa, ter um tempo de uns minutos, 20 minutos, meia hora para falar, para ouvir, para se conectar, para conversar, para poder ter essa felicidade, esse companheirismo, essa amizade no relacionamento. Isso é muito importante. Uma coisa que pode ajudar, para você que fez essa pergunta, é o seguinte: nós temos um livro que é 12 chaves extraordinárias para se comunicar em família. Esse livro você faz junto com o seu cônjuge ou com a família, e ele vai dar chaves para vocês crescerem e melhorarem na comunicação, inclusive com vídeos interativos, dever de casa, etc. Muito bom, tá bom? Vamos ver aqui mais pergunta. Oi, Cíntia, seja bem-vinda. Nós estamos na live de perguntas e respostas. Pastor, fala sobre o divórcio. Nos tempos de hoje, as pessoas arrumam qualquer desculpa para se separar. Então, na nossa visão, de um modo geral, gente, o divórcio não é uma opção legítima para o crente em Jesus, ok? Não pautamos o padrão da Bíblia pelo padrão da sociedade, das leis que tem no Brasil ou qualquer lugar do mundo. Então, a lei máxima é: Deus odeia o divórcio, e o que Deus ajuntou não separe o homem. Casou, tem que ficar casado, até que a morte o separe. Tem algumas exceções? Tem, não é o caso de tratá-las agora, porque nós não temos tempo. Eu tenho um livro sobre isso, Divórcio, Novo Casamento. Mas a lei máxima é essa daí. Então, não dá para brincar com o divórcio, porque a Bíblia é muito sério esse assunto, a ponto de quem se separa e casa de novo, com as pouquíssimas exceções, vive em adultério, e adúltero não entra no reino de Deus. É muito sério, é muito pesado mesmo. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Meu marido me deixou há 9 meses. O que posso fazer no sentido de restauração? Pessoal, é muito triste uma situação como essa. Infelizmente, muita gente está passando por essa situação de divórcio, separação, pela situação de traição. Estão pegando muita gente com traição. Tá vendo? Se a gente não para investir no casamento, querendo ou não, sem querer, investe no divórcio. Por isso tem que participar, tem que participar das lives, tem que participar do nosso grupo do Telegram do Casamento Inabalável, ouvir as pregações, ler livros, investir na família e no casamento. Mas, pastor, me abandonou, e agora? Bom, quando há abandono, o retorno depende da vontade da pessoa. A gente ora, a gente jejua, a gente conversa, a gente faz de tudo. O que você pode fazer de melhor, além de orar e jejuar, é ter atitudes de reconquistar. Né? Parar para pensar assim: o que eu fiz que fez com que o meu, na época, namorado quisesse namorar e casar comigo? Quais foram as atitudes que você teve que gerou isso nele? Então, fazer essas mesmas coisas. Né? Um processo de reconquistar, um processo de se enamorar novamente.
Mas, pastor, tem certeza que se eu orar, jejuar e tentar a reconquista, vai dar certo? Não. Por quê? Porque depende dele. Tem a vontade dele. Mas é uma grande possibilidade, Deus reina, e eu te abençoo com essa vitória em nome de Jesus. Obrigado, Gabriela, pelo elogio, dizendo que o pastor Ricardo é top. Valeu, obrigado, glória a Deus. Vamos ver aqui. Boa noite, pastor. Como se preparar para o casamento? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Teve uma pessoa que colocou também aqui, pastor, minha pergunta não coube. Coloca mais de um quadradinho. Põe reticência e continua. Vai dar certo. Bom, como se preparar para o casamento? A melhor forma de se preparar para o casamento é ler tudo, ouvir tudo sobre casamento antes de casar. Entendeu? Exceto a questão sexual. Eu aconselho quem não é casado a ler livros sobre sexo, nós temos um livro sobre isso, pregações sobre sexo, no máximo assim, 45 dias, 2 meses antes do casamento. É bom ler, é bom já saber o assunto. Mas todos os outros assuntos relacionados à família e casamento tem que ouvir. Porque quem ouvir agora vai consertar. Quem ouvir antes de casar já vai se vacinar e se preparar. Tá aí um dos maiores segredos do meu casamento, ser um casamento feliz e abençoado. Por quê? Porque eu ouvi muito sobre casamento, papel do homem, papel da mulher, como tratar, o que é importante, né? E se fosse nos dias de hoje, eu estaria ouvindo as lives de casamento, eu estaria no grupo Casamento Inabalável, eu estaria ouvindo pregações, lendo livros, foi o que a gente fez. Quando a gente casou, a gente já estava com muita coisa lá dentro, e no casamento colocou para fora. E às vezes, quem não se prepara antes e entra, vai sofrendo, vai machucando, sendo machucado, depois vai ouvindo e vai consertando. É ótimo também, mas é muito melhor se preparar antes. Vamos ver mais pergunta aqui. Divórcio, meu marido, distante. Pronto. Todas as perguntas foram respondidas. Sem sim houver o perdão, claro. Ok, gente. Então, tem alguma pergunta mais? Surgiu pergunta, vamos lá. Olha que coisa linda, esse aqui é um testemunho. Depois de 2 anos divorciada, ela está dizendo, vocês, pastores, Ricardo e Maíla, me ajudaram a reconstruir minha família. Obrigado. Que glória! Amém! Esse é um dos testemunhos que a gente tem ouvido e eu estou muito feliz porque a gente está com um grupo de alunos do Casamento Inabalável que também está vivendo essa realidade, também está contando que estão nesse processo de cura e restauração e isso é maravilhoso. É a nossa primeira turma, uma bênção. Eu já tive um casamento, meu marido me abandonou por 2 anos, pediu divórcio, houve uma traição. Fico legítima perante Deus ter novamente um casamento? Com certeza absoluta. Seu marido te traiu, seu marido te abandonou, você está completamente livre para recomeçar a sua vida novamente, sozinha, com ele ou com outra pessoa. Viu? Se você tiver dúvidas sobre isso, leia o nosso livro Divórcio, Novo Casamento, que vai te dar todos os detalhes, explicação bíblica, grego, hebraico, Hillel, Shammai, que eram as linhas de estudos da época de Jesus, para te ajudar. Mas com certeza você está liberadíssima. Se houve traição e abandono, você está livre. Agora, só antes de se envolver com qualquer pessoa, regularize primeiro o divórcio, tá? Não se envolva com alguém enquanto ainda casada no papel. Como lidar com filhos adolescentes? Foi uma das perguntas, deixa eu ver. Olha só, 2 perguntas. A primeira é como lidar com filhos adolescentes. A outra pergunta é, pastor, eu e meu marido sentimos que casamos errado. Estamos casados por obrigação. Olha, eu
não tem como avaliar se de fato vocês casaram errado. Talvez, olha que interessante, vocês estejam com a mesma sensação, né? Aliás, vocês estejam com essa sensação por estarem vivendo dramas, brigas, problemas no casamento. Eu conheço muita gente que, quando casou, nos primeiros anos de casado, achava que tinham casado errado, tinham certeza que tinham casado errado, na verdade, era uma questão só de saber viver o casamento, e hoje são felizes e consideram que nasceram um para o outro. Então, existem princípios de Deus, princípios bíblicos, princípios completamente possíveis de serem aplicados para você tornar o seu casamento um casamento dos sonhos, um casamento feliz, casamento com mais amor, respeito, carinho, dinheiro, sexo, companheirismo e por aí vai. Nós temos uma turma, inclusive, que a gente está dando aula sobre isso, como ter esse casamento inabalável. Então, é possível mudar esse quadro e é possível ter um casamento dos sonhos, tá bom? Aí você tem que correr atrás, entra no nosso grupo do Casamento Inabalável no Telegram. Tem tanta... Olha, vai ter live amanhã, vai ter live sexta, vai ter live semana toda, top, ministrações, coisas para poder ir mudando essa realidade. Agora, ainda que vocês tenham se casado errado mesmo, duas coisas. Primeiro, Deus é poderoso para converter, eu vou usar uma expressão só para você entender, tá? Ainda que, não estou dizendo que foi mesmo. Talvez vocês estão achando que foi e não foi. Mas ainda que vocês se casaram errado, Deus é poderoso para converter a maldição em bênção. Transformar o casamento de vocês num casamento lindo e maravilhoso. E a segunda coisa tem que ficar casado até o fim. Bom, já que tem que ficar casado mesmo, até se for por obrigação, então vamos fazer esse casamento ser o melhor possível, né? O mais gostoso, o mais extraordinário possível, e esse é um trabalho que a gente vai exigir esforço, mas é possível fazer isso, tá bom? Pastor, preliminares antes da relação é permitido. Com certeza, tem problema nenhum. O que eu entendi aqui em relação à parte sexual, né, as preliminares antes da hora da relação, um excitar o outro, um tocar o outro, um envolver o outro, ótimo, parabéns, tem que fazer mesmo. Filhos adolescentes. Filhos adolescentes é uma época de muito desafio, eles estão se descobrindo, muitos hormônios, etc. A maior dica que eu posso te dar, fala o nosso livro, nós temos um livro, Por que os filhos desobedecem aos pais nos dias de hoje, está lá dentro, criação de filhos e etc. Meus filhos me tiram do sério e agora. Esse é o livro que a gente tem no site famíliadosucesso.com. Mas uma coisa que o adolescente quer muito é limite e amor. O adolescente precisa de limites, ainda que quando você dê limites eles gritem e tal. Tem que ter limites e muito, muito amor e paciência. Agora, sempre colocar as coisas claras, estabelecer as regras e ter limites dentro de casa, tá bom? Vamos ver aqui se eu respondi todo mundo aqui das perguntinhas, das interrogações. Já perguntaram onde tem na Bíblia que não pode sexo antes do casamento. Vamos dar um texto e uma explicação. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, diz assim, gente, se vocês conseguem viver sem sexo, claramente ele diz isso, se vocês conseguem viver sem sexo, é melhor não casar. E aí a Bíblia diz, em 1 Coríntios 7, se não me engano, é melhor, então, casar, se você não consegue viver sem sexo, do que viver abrasado. Esse texto é claro, está dizendo claramente, se você quer sexo, então case. É um dos grandes objetivos do casamento à luz da Bíblia, é ter liberdade de fazer sexo. E a Bíblia chama de prostituição, que a gente, quando ouve a palavra traduzida para o português prostituição, a gente pensa em sexo pago, sexo ilícito. Mas no grego a palavra é porneia. E a palavra no grego significa toda e qualquer atividade sexual fora do casamento. Então, prostituição, impureza, pecado sexual na Bíblia é toda e qualquer atividade sexual fora do casamento. Então, isso é pecado.
Sexo só é permitido e abençoado e liberado e maravilhoso, com direito a preliminares antes da relação e tudo, no casamento. Casamento que os filhos não são, no caso, né, de um dos cônjuges, aí vai a pergunta, sempre tem atritos? Como faço? É complicado. Sempre que eu vou atender alguém que diz que quer se casar com alguém que já foi casado ou alguém que já tem filhos, eu sempre explico que vai ter que casar com o filho também, no sentido de assumir o filho. Há uma certa paternidade e maternidade que vai ser desenvolvida, não tem jeito. Inclusive, depois de conversar e explicar, é um desafio. O que eu falo? Falo, olha, ele vai ou ela interferir na criação, vai ter que ter direito de falar, vai ter que ter direito de também ser pai e mãe de uma certa forma. E quando vai casar alguém que tem filho, eu faço entrar no altar a mãe e o filho para o marido receber os dois. Os dois. Ó, vocês vão ter filho amanhã, não pode ter predileção, não pode a mãe ou o pai proteger o que já existia e não pode o que teve, agora só amar e cuidar e dar atenção especial para o que chegou. Se vai casar ou se casou com alguém que já tinha filho, tem que saber que é um quê a mais, é um desafio a mais, e tem que ter amor de pai, amor de mãe, recepcionar, cuidar, amar, poder se relacionar, interferir, até educar. Entendeu? Claro que, de repente, se tem um pai que é presente, uma mãe presente, algum nível por exemplo, de bater, surra, não seja aceito, mas castigo, falar, conversar, tudo isso tem que ser muito bem tratado e conversado para resolver com certeza absoluta, ok? Vamos ver aqui mais perguntas. O que eu digo para um casal que se divorciou e não estão biblicamente autorizados a divórcio e novo relacionamento? Não tem conversa, gente. Biblicamente falando, para quem é cristão, para quem segue a palavra de Deus, divorciou. Não está dentro daquilo que a Bíblia permite como divórcio e novo casamento. Ou vive sozinho o resto da vida, ou volta para a pessoa. Se você se relacionar com outra pessoa que não seja o seu marido, ex-marido, ex-esposa, ou não viver sozinho o resto da vida, você vai estar vivendo em adultério, na prática, e a Bíblia diz, adúlteros não entrarão no reino dos céus. Então, segundo casamento é um negócio delicado, sério, ok? Divórcio é uma coisa muito séria à luz da Bíblia, e você não pode brincar com isso, e não deve permanecer num outro relacionamento de forma alguma. É voltar para a pessoa ou não se relacionar mais. Pastor, estou com dúvida para casar, não sinto segurança. O que eu faço? Depende da segurança, né, que você está buscando ou precisando. Qual é essa segurança que você está precisando? Porque, gente, ninguém é perfeito, não tem jeito, dificuldades tem. Eu quero te aconselhar mesmo, de coração, a ler o livro Como Saber a Pessoa Certa para Eu Me Casar, porque lá tem 5 pontos que determinam se é ou não a pessoa certa, entendeu? Bem explicadinho. Mas essa segurança tem que vir, talvez você tenha que buscar ela em Deus, né? Um sinal de Deus, um Deus dá uma palavra, Deus dá uma direção, ou se é uma insegurança de repente, um trauma de outro relacionamento, ou se é uma insegurança de alguma coisa que a pessoa com quem você está gerando em você. Né? Uma insegurança o quê? De intimidade, uma segurança de amizade, uma insegurança financeira. Tenta identificar o foco. A insegurança é a pessoa, não é ela que, pastor, não me dá segurança. É um trauma do passado ou é algo que eu preciso de Deus receber, tá bom? Espero ter ajudado. Quando o seu esposo ainda não despertou para o eis-me aqui, só tem que orar, jejuar e esperar. Cada um tem um time, né? Nesse tempo, não fique julgando, pegando no pé, reclamando, brigando. A aceitação, o amor, o carinho e a oração e o jejum são a melhor forma da ficha cair.
Meu marido saiu de casa, está com outro, o que fazer? Não quero dar o divórcio, pois sei que Deus é contra isso. Carlinha, o meu pensamento sobre isso é o seguinte: na verdade, no caso de divórcio, o meu entendimento bíblico, e eu tenho um livro que explica bastante isso, é que você pode separar e casar de novo. Não tem, não é obrigada, não é uma ordem, mas você pode. E eu conheço mulheres na sua situação, nesses 27 anos trabalhando com casais, que lutaram pelo casamento, oraram, jejuaram, insistiram, deixaram a porta aberta e o marido, com o tempo, às vezes meses ou anos, voltou para o casamento. Também conheço mulheres que esperaram a vida toda e o marido nunca voltou. Dali foi para outro, continuou com essa, e elas sempre na expectativa e na esperança, foi a decisão delas crer e esperar, mas não envolve só Deus nem você, envolve a vontade dele, e o cara nunca voltou. As duas possibilidades, tanto de uma reconquista, de um milagre, como de não acontecer, eu já vi várias vezes, dezenas, centenas de vezes. Então essa decisão ela é bem sua, você é que vai decidir. Normalmente o que eu aconselho é que a pessoa coloque um prazo diante de Deus. Ó, eu vou esperar 2 anos, eu vou esperar 1 ano, vou ser a pessoa que vai reconquistar, orar, jejuar, me esforçar, dizer que a porta é aberta, mas estabelecer um tempo. Pode ser pequeno, pode ser grande, isso é com você, porque é uma decisão que vai afetar a sua vida. Mas no meu entendimento, quem trai nunca mais pode casar, caso se divorcie, e quem foi traído pode recomeçar o relacionamento. Pastor, e a explicação bíblica clara para isso? Porque tem gente que tem outra visão, não concorda, tudo bem. Eu tenho um livro sobre isso, onde tem 1000 explicações. Então tem que ler o livro para dizer, não concordo com nada disso, eu entendi, passei a concordar com isso também. No meu site familiadesucesso.com você consegue lá o livro Divórcio e Novo Casamento. Aqui, ó, a pessoa já aconselhou quem perguntou, né? É melhor dar mais tempo. Ele tem 3 filhos, só pensa na família dele, não vejo falar de nós. Então ele realmente está te dando um grande motivo para se preocupar e ter insegurança. Isso aí, só dele ter 3 filhos já é algo que tem que ser pesado mesmo. E o fato deles, assim, demonstrar claramente que a prioridade são os filhos é uma coisa que você tem que decidir se você vai aceitar. No meu entendimento, gente, o casamento casei, o relacionamento mais importante de um homem com a sua esposa com o seu marido. E é isso que eu falei antes aqui. Tem filhos no negócio, eu tenho que receber os filhos também. E se ele tem um grande cuidado com os filhos, isso é algo que te incomoda, tem que ser conversado antes, ou para você aceitar ou para ele mudar, né? Porque isso vai trazer problema no casamento. Se a pessoa teve contato físico, se chegou a beijar na boca, isso é traição. Né? O que eu não considero traição? Eu não estou dizendo que, gente, olha, é pecado, é errado, é absurdo, é do Satanás, é vício, é destruidor, é terrível. Pornografia. Mas um homem que vê, ou uma mulher, foto de homem ou de mulher pelado, cenas de sexo, isso não se configura como adultério. Se ele fizer sexo virtual, é adultério. E se houve toque, abraço, beijo, é adultério. Tá? Isso é caracterizado traição e adultério, com certeza. Se as pessoas não eram cristãs, se converteram e se divorciaram. Eu falo isso no livro. O que aconteceu antes de Jesus não conta, tá bom? Então, resumindo, né? Claro que o livro explica bastante. Eu era casado, me divorciei e agora me converti. E a minha esposa está casada e eu não tenho como voltar ao meu casamento. Mas o meu casamento e divórcio aconteceu antes de conhecer Jesus. Você está livre para casar de novo. Porque Deus não leva em consideração o tempo. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Você é nova criatura, tudo se fez novo. Então, nesse caso, está tudo ok. Agora, os dois eram crentes, divorciou, não pode casar de novo, tá bom?
Deixa eu ver se tem mais alguma que eu não respondi aqui. Quando o casamento não dá certo é porque a mulher não foi sábia. Não é. Nunca a culpa é só de um. A responsabilidade pode ser mais de um do que do outro. E, na verdade, Carlinha, eu responsabilizo muito mais o homem quando não dá certo do que a mulher, tá? Então, assim, eu considero que a mulher tem um papel fundamental, a mulher sabe edifica a sua casa, bem como o homem tem. Eu diria que 51% é responsabilidade do homem, 49% é da mulher. É mais do homem, no mínimo 1%. E se não deu certo, não tem como avaliar que foi só um ou só outro, né? Sempre pode e tem responsabilidade das duas partes, e independente de qualquer coisa, não justifica nem traição, nem divórcio, né? A não ser que seja nos casos que a Bíblia cita como permitido. Tá bom, galera? Quem não está no nosso grupo do Telegram está perdendo. Grupo exclusivo, grupo maravilhoso, de pessoas que querem ter um casamento inabalável. Se você quer ter um casamento inabalável, esse grupo é para você. Se você não quer, não é para você. Nós estamos com uma turma linda de alunos, a nossa primeira turma do casamento inabalável, gente que está saindo da crise, da separação, do divórcio, e indo para um casamento com mais amor, carinho, respeito, maravilha de Deus. Estamos com o Congresso Família de Sucesso, 2 e 3 de outubro, faça no site a inscrição urgente. Como conversar com o esposo que não aceita dialogar? Ah, mas aí você tem que pegar no pé mesmo, tem que insistir, tem que ir atrás, tem que conversar. Não quero, mas eu preciso falar. Se você não precisa falar, eu preciso. Se você não precisa, eu preciso. E tem que ficar. Isso aí é uma coisa que não pode abrir mão, é a comunicação no relacionamento, tá bom? Leia junto com ele o livro 12 Chaves Extraordinárias para se comunicar em família. Um monte de gente testemunhando que está no grupo, está adorando o Telegram. Ótimo grupo. Obrigado, psicóloga querida. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Não se esqueça, ele tem uma família de sucesso para você, um casamento inabalável. Invista no seu casamento, tempo, dinheiro, livro, leitura, live. Amanhã, 19 horas, você não vai se arrepender. Divulga essa live, ela vai ficar aqui só 24 horas, só. Depois ela vai desaparecer, tá bom? E aí a gente vai tá firme e forte aí nas redes sociais, os stories. Vamos colocar o arrasta para cima para quem não está no grupo do Telegram ainda. Eu sou pastor da Igreja Batista Ministério da Graça em Brasília, no Residencial Santos Dumont. Vamos para a última pergunta. Última pergunta. Deixa eu ver quem foi que mandou aqui. Agora apareceu tanto. Ah, sim. Tenho dificuldade de me submeter ao meu marido. Não concordo com muitas coisas erradas. Me paralisa. Então, a submissão, ela é algo muito importante. A gente tem que viver o princípio bíblico mesmo, sem concordar com ele, né? O que é a submissão? Pastor, você tem que sentar com seu marido e conversar e chegar num acordo sobre tudo. Quando não tem acordo, ele toma decisão. E agora, pastor, eu não concordo com a decisão dele, mas ele é o cabeça da casa. E o que você faz? Vai direto no cabeça dele. Você tem acesso a Deus, que é o cabeça do seu marido, para falar, Deus, eu acho que ele está errado. Fala com ele, mostra para ele, toca ele. Então você precisa se tornar uma mulher de oração e ir direto no cabeça do seu, que é no cabeça do seu cabeça, né? Porque você quebrar o princípio quebra outros princípios e traz confusão para o seu casamento, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Glória a Deus. E tamo junto. Abração, Deus abençoe. Valeu!